Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 do IRB-RE. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone no globo, na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.irbr.com, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do IRB-RE, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do IRB-RE e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Marcos Falcão, diretor-presidente de Relações com Investidores; Daniel Castilho, diretor internacional; Paulo Vale, diretor-geral da IRB Asset; Thaís Vargas, diretora de Controle e Finanças; e Débora Tavares, diretora de Controles Internos, Riscos e Conformidade. Agora, passarei a palavra ao senhor Marcos Falcão, presidente do IRB-RE, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos. Obrigado por participarem por mais essa apresentação de resultados. Indo direto para os destaques do primeiro TRI, gostaria de destacar nosso nível de solvência de 287% agora em março de 26, o que nos permitiu distribuir, além do dividendo mínimo obrigatório de 51 milhões, um adicional em juros sobre capital próprio de 78 milhões, ou seja, já distribuiremos 128 milhões aos acionistas. Gostaria de aproveitar e agradecer aos acionistas pela presença em nossa Assembleia, aprovando todas as matérias submetidas à deliberação com um quórum de 52%, uma participação bem acima da nossa média histórica. Seguimos aprimorando nossa comunicação e estamos sempre à disposição dos nossos acionistas. Quero também agradecer aos colaboradores do IRB-RE que participaram da pesquisa do Great Place to Work e fomos certificados pelo terceiro ano consecutivo. Esse selo reflete a avaliação sobre o nosso ambiente de trabalho, que demonstra que podemos ser lucrativos, transformadores e ainda termos um clima produtivo, agradável e leve ao mesmo tempo, onde as pessoas possam dar o melhor de si, sendo elas próprias. Tivemos um retorno sobre nosso patrimônio tangível de 21% ao ano, o que está nos patamares superiores quando comparados aos nossos pares internacionais. Nosso desafio é manter esses níveis, buscando crescimento no ambiente de soft market. O nosso resultado líquido de 102 milhões de reais foi impactado pela reforma tributária, conforme explicaremos a seguir. Excluindo-se esse efeito, o lucro comparável ao do primeiro TRI de 2025 seria de 122 milhões. No slide seguinte,
Vou passar pelos principais destaques do nosso resultado no primeiro TRI, comparado com o primeiro TRI de 25. O nosso desafio continua no crescimento de prêmio retido, que caiu 8%, sendo 6% em P&C e 50% em vida. A queda de P&C é ocasionada principalmente pela redução da linha de rural. A linha de vida, como já frisamos em outras apresentações, e os senhores vêm acompanhando, está sendo remodelada e acredito que já veremos inflexão na linha de prêmios nos próximos trimestres. Estamos felizes com o business que temos, o que é espelhado no crescimento do resultado de subscrição. Verificamos um lucro líquido de 122 milhões no primeiro TRI, caso excluirmos o impacto da reforma tributária. O resultado líquido do trimestre, considerando esse impacto, alcançou, então, 102 milhões de reais. No próximo slide, vamos olhar os mesmos destaques com a visão dos últimos 12 meses. Relembro que é a forma que nós mais gostamos de olhar para o nosso negócio. Terminados em março de 26, comparados com o mesmo período terminado em março de 25. O destaque é que observamos um pequeno crescimento de 2% no prêmio de P&C, que gera um resultado de subscrição 37% maior do que o ano anterior, efeito de uma carteira cada vez melhor subscrita. O mesmo acontece na linha de vida, que, embora tenha encolhido, gera resultado positivo causado pelas conciliações de provisão de sinistros com algumas seguradoras cedentes. Nosso lucro líquido comparável de 12 meses, excluindo o efeito da reforma tributária, alcança 557 milhões, um incremento de 35%. Mesmo se levarmos em conta esse efeito, o lucro cresce 18% para 487 milhões. Ou seja, embora a perspectiva de longo prazo seja positiva para a nossa linha de despesas com tributos, neste momento, seguimos atravessando uma fase de adaptação em que os primeiros impactos observados decorrem justamente da necessidade de adequação estritamente contábil ao novo cenário regulatório. Agora, eu vou passar a palavra para a Thaís, que vai detalhar a dinâmica da reforma tributária e seus impactos iniciais sobre os nossos resultados. Thaís. Obrigada, Falcão. Bom dia a todos. Eu sou a Thaís Vargas, diretora de Controle e Finanças da companhia. Como o Falcão comentou, a reforma tributária traz, em uma primeira leitura, uma perspectiva estruturalmente positiva para o nosso negócio, especialmente pelo novo tratamento previsto para o resseguro e retrocessão a partir de 2027. Hoje, nossas operações de resseguro estão sujeitas à incidência de PIS e COFINS, a alíquota combinada de 4,65% sobre o prêmio ganho, deduzidos os sinistros efetivamente pagos. Para dar uma dimensão prática dessa relevância, em 2025, a companhia desembolsou aproximadamente 120 milhões e meio com esses tributos, sendo 28 milhões apenas no primeiro trimestre. Já no primeiro TRI de 2026, esse desembolso foi de aproximadamente 31 milhões. Por isso, a previsão legal de alíquota zero para as operações de resseguro e retrocessão a partir de 2027 representa, a princípio, uma notícia positiva para as resseguradoras. Mas aqui é importante fazer uma distinção técnica relevante. Alíquota zero não significa isenção. Trata-se de um tratamento tributário específico dentro do novo regime e, embora o direcionamento inicial seja positivo, os impactos econômicos efetivos ainda precisarão ser observados ao longo do tempo, especialmente considerando toda a cadeia de valor do mercado segurador e ressegurador, incluindo potenciais efeitos sobre precificação, repassos de custo, comissionamento, estrutura operacional e dinâmica concorrencial. Ou seja, embora a mudança regulatória aponte para um benefício estrutural importante, seus efeitos econômicos reais dependerão de como esse novo modelo será absorvido pelos diferentes participantes do mercado. Ao mesmo tempo, como toda mudança estrutural relevante, esse processo já traz efeitos concretos de transição, e o primeiro impacto material observado nos números da companhia está diretamente relacionado ao ativo diferido de PIS e COFINS sobre provisões técnicas de sinistros. Então, antes de aprofundarmos os efeitos contábeis já refletidos no resultado da companhia, acho importante no próximo slide explicar de forma objetiva o que é esse ativo diferido e por que ele se tornou o primeiro impacto concreto dessa transição. Entrando agora nesse ponto mais específico, vale entender como funciona, na prática,
essa dinâmica do ativo diferido de PIS e COFINS dentro da nossa operação. Como mencionei no slide anterior, a alíquota combinada de 4,65% incide sobre os prêmios ganhos, deduzidos os sinistros efetivamente pagos. Na prática, isso significa que, enquanto o prêmio é tributado por competência, à medida que o risco é decorrido, a dedução fiscal dos sinistros não ocorre no momento da constituição da provisão, mas apenas quando há o pagamento efetivo. Esse descasamento cria uma diferença temporal entre uma despesa já reconhecida contabilmente e seu respectivo aproveitamento fiscal, gerando o ativo diferido de PIS e COFINS. Ou seja, esse ativo representa uma expectativa de realização futura dentro da própria base de PIS e COFINS, à medida que os sinistros vão sendo liquidados. E aqui reforço um ponto importante. Esse ativo não constitui crédito tributário perante a Receita Federal, nem pode ser compensado diretamente com outros tributos. Sua natureza é essencialmente contábil e temporal, sem impacto direto no caixa. Sua manutenção depende da existência de base tributável futura suficiente para sua realização, e por isso sua reversão acontece gradualmente conforme ocorre o pagamento dos sinistros, reduzindo esse descasamento ao longo do tempo. Em outras palavras, estamos falando muito mais de uma questão de timing entre competência e caixa dentro da lógica fiscal da operação. Com a previsão de alíquota zero para resseguro e retrocessão a partir de 2027, essa dinâmica ganha ainda mais relevância, porque a redução esperada da base tributável futura pode limitar esse ciclo natural de realização, tornando necessária uma análise mais cuidadosa sobre a recuperabilidade desses valores. No próximo slide, ficará mais claro como essa dinâmica se refletiu no resultado da companhia ao longo do trimestre. Agora, olhando de forma mais objetiva para os efeitos contábeis já refletidos no resultado da companhia, é nesse momento que essa dinâmica passa a se materializar de forma concreta nos números divulgados na nota explicativa de créditos tributários diferidos, item 8.1.1a das nossas informações trimestrais revisadas. Diante desse novo cenário, realizamos uma análise de recuperabilidade com base nas nossas projeções até 2026, considerando tanto o fluxo estimado de liquidação de sinistros, quanto o ambiente regulatório atualmente disponível. Conforme divulgado na nota explicativa, iniciamos 2026 com um saldo de aproximadamente 228 milhões em ativo diferido de PIS e COFINS sob provisões técnicas de sinistros. E ao longo do primeiro trimestre, houve a realização contábil de 33 milhões e meio desse montante. É importante reforçar que esse valor não se confunde com o desembolso corrente de PIS e COFINS no trimestre, mas sim com a realização do ativo diferido, um efeito de natureza contábil e temporal, sem impacto direto em caixa. Com isso, encerramos o trimestre com um saldo remanescente de aproximadamente 194 milhões, sujeito à realização nos períodos seguintes. Volto a destacar que a manutenção e a realização desse saldo continuam diretamente relacionados, de um lado, ao fluxo futuro de pagamentos de sinistros e, de outro, à evolução da regulamentação infralegal aplicável ao período de transição. Embora já tenhamos avanços importantes com a publicação de normas relacionadas ao IBS e à CBS, ainda existem pontos que demandam maior clareza, especialmente considerando as particularidades da operação de resseguro, a dinâmica da cadeia de valor do setor e o tratamento fiscal da dedutibilidade dos sinistros dentro desse novo contexto. Por isso, seguimos acompanhando esse processo de forma bastante próxima, reavaliando continuamente nossas premissas para refletir de maneira tempestiva, tecnicamente consistente e transparente, qualquer evolução regulatória ou mudança de expectativa de realização. Com isso, eu encerro essa visão inicial sobre os impactos da reforma tributária no resultado da companhia e passo agora a palavra para o Castilho, que vai aprofundar a dinâmica operacional do nosso negócio. Obrigado, Thaís. Bom dia a todos. Antes de comentar os resultados do primeiro trimestre de 2026, gostaria de fazer algumas observações sobre as renovações de janeiro e abril, os possíveis impactos da guerra do Irã e as prováveis consequências de um eventual El Niño. As renovações de janeiro e abril representam aproximadamente 70% das renovações do ano. O prêmio emitido total do primeiro trimestre de 2026, comparado com o mesmo período do ano anterior, teve um crescimento moderado em property e casualty e uma redução esperada nos negócios de vida e rural. Vamos analisar esses números em mais detalhe no próximo slide.
Em relação aos impactos da guerra, não identificamos até o momento efeitos relevantes para a companhia, uma vez que não temos uma presença significativa naquela região do mundo. Na carteira patrimonial, o risco de guerra é uma exclusão contratual, portanto, não há cobertura para esse tipo de evento. Nas carteiras de Marim e Cargo, logo no início do conflito, emitimos a notificação de cancelamento do risco de guerra, conforme previsto nas cláusulas contratuais. Até o momento, também não identificamos exposição relevante nessas linhas. No que se refere ao El Niño, esperamos maior risco de seca nas regiões de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto na região Sul há maior probabilidade de chuvas acima da média. Desta forma, o fenômeno tende a pressionar a sinistralidade no Centro-Oeste, região onde temos menor exposição. Assim, não esperamos, nesse momento, impactos relevantes na carteira de água. No slide a seguir, no primeiro gráfico, localizado no canto superior esquerdo, apresentamos a evolução anual dos prêmios retidos entre as linhas de negócio P&C e Vida. Observa-se que, apesar da redução do prêmio no segmento agro na renovação de janeiro, conseguimos manter o volume de P&C estável, com crescimento moderado. Já o negócio de vida, conforme comentado em apresentações anteriores, apresentou retração em função da descontinuação de contratos não rentáveis que não foram renovados. No gráfico à direita, observamos que o negócio patrimonial passa a representar 56% do total dos negócios dos últimos 12 meses terminados em março de 2026, seguido pelo ramo rural, com 13%. O segmento de vida, destacado em verde, que representava 15% dos prêmios retidos no mesmo período do ano anterior, passou a representar agora 3%. Em relação à vida, com nova estrutura implementada, nossa estratégia é construir um portfólio sustentável, retomando gradualmente a relevância que esse segmento já teve no passado. A expectativa é de retorno ao crescimento com resultados mais visíveis nos próximos 12 a 24 meses. Ainda no gráfico à direita, apresentamos a composição dos prêmios retidos por geografia. Mantemos a estratégia de diversificação internacional, já comunicada anteriormente, com crescimento de 13% na América Latina e 9% no restante do mundo. Seguimos focados na disciplina de subscrição, priorizando riscos com maior rentabilidade. No Brasil, registramos uma redução de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, explicada principalmente pela saída de alguns contratos da linha de vida e pela retração no segmento rural. Em relação ao agro, recentemente contratamos Glaucio Toyama para liderar nosso novo hub dedicado a esse segmento. Com ampla experiência no setor, Glaucio chega para fortalecer a equipe e assim esperamos observar o crescimento da carteira nos próximos meses. Por fim, analisando as renovações recentes, identificamos que os preços continuam em tendência de queda, refletindo o ambiente de soft market já comentado em apresentações anteriores. Diante desse cenário, mantivemos a disciplina de subscrição, priorizando negócios com expectativa de margem praticamente estável em relação às renovações do mesmo período de 2025. No próximo slide, destacamos os resultados alcançados com a estratégia de saneamento da carteira de vida. No primeiro gráfico, localizado no canto superior esquerdo, observamos a redução dos prêmios retidos, movimento mais acentuado na carteira doméstica e já esperado dentro do processo de limpeza do portfólio. Por outro lado, no gráfico superior direito, ficam evidentes os efeitos positivos dessa estratégia. A linha de vida registra um resultado positivo de subscrição pelo quarto trimestre consecutivo, com tendência claramente favorável na visão de 12 meses. Esse avanço já se reflete diretamente na rentabilidade, com 33 milhões de reais de lucro líquido registrados na visão de 12 meses. Notem que o índice combinado do negócio no Brasil entra na visão de 12 meses no patamar desejado de 84%. No próximo slide, apresentamos a evolução da carteira P&C, aberta por geografia, com segregação entre os mercados doméstico e internacional. No gráfico superior esquerdo, observamos que o prêmio retido permaneceu estável no patamar de 3,4 bilhões de reais. E já no gráfico central, nota-se a melhora no resultado de subscrição, que atinge 785 milhões de reais na visão de 12 meses. O lucro líquido dos últimos 12 meses foi superior ao registrado no mesmo período de 2025, embora ainda abaixo do trimestre anterior.
É importante destacar que, nesse primeiro trimestre, 3 sinistros impactaram os resultados internacionais. Um evento ocorrido em 2023 em um segmento no qual já não operamos, um sinistro de property que apresentou evolução negativa com aumento de valor esperado da perda, apesar de estar associado a uma conta historicamente rentável, e, por fim, uma série de sinistros menores originados no período da Covid-2019, ainda não totalmente liquidados, para os quais optamos, de forma prudente, por reforçar nossas provisões. Embora haja uma aparente deterioração no segmento de negócio internacional, entendemos que esses impactos são pontuais e esperamos uma normalização dos resultados ao longo do ano. Nossa estratégia internacional permanece focada nas linhas de property e engenharia, com redução de exposição dos negócios de cauda longa como responsabilidade civil. Priorizamos ainda as operações de resseguro não proporcional, especialmente nas camadas mais altas, onde a exposição ao risco é mais limitada. Indo para o próximo slide, apresentamos os números consolidados segregados entre P&C e Vida. Apesar da redução dos prêmios retidos na comparação anual, o resultado de subscrição mantém a trajetória consistente de evolução, com crescimento de 88% em relação aos últimos 12 meses de março de 2025, passando de 433 milhões para 817 milhões de reais nos últimos 12 meses, encerrados em março de 26. Esse desempenho está totalmente alinhado à nossa estratégia de foco em rentabilidade, que vem sendo consistentemente reforçada, com resultados positivos tanto na linha P&C como em Vida. Como consequência direta, o lucro líquido também segue uma trajetória positiva, com crescimento de 18% na comparação anual. Por fim, na parte inferior do slide, observamos que o índice combinado consolidado teve uma leve melhora, atingindo 96%. No próximo slide, apresentamos a evolução do índice de sinistralidade com melhora contínua do indicador de P&C, passando de 60% nos últimos 12 meses, até março de 2025, para 55% nos últimos 12 meses, encerrados em março de 2026. Na linha verde pontilhada, destacamos os impactos da gestão ativa na conciliação de provisões de sinistros anteriores a 2020 junto às nossas cedentes. Trata-se de um esforço conjunto para revisar e alinhar as reservas antigas. Esse trabalho resultou em uma redução de 23 milhões na sinistralidade no primeiro TRI de 2026 e totaliza 198 milhões de reais de impacto ao longo de 2025. Indo para o próximo slide, apresentamos a evolução do índice de comissionamento, que corresponde à soma das comissões pagas a brokers e cedentes, com segregação entre as linhas de P&C e Vida. Em P&C, o índice apresenta a melhora de 2 pontos percentuais na comparação anual. Já na linha de Vida, o indicador registra a redução de 27%, passando a operar em patamares inferiores. Esse movimento reflete o cancelamento de contratos não rentáveis, conforme já mencionado anteriormente. Por fim, no próximo slide, apresentamos os índices consolidados de sinistralidade e comissionamento, considerando operações de P&C e Vida. Observamos que os indicadores relacionados à subscrição permanecem em níveis saudáveis. Vale destacar que o desempenho de 2025 foi beneficiado pela gestão ativa de sinistros anteriores a 2020, junto a cedentes, conforme já mencionado anteriormente. Reforçamos, assim, nosso compromisso com a disciplina de subscrição e com foco em rentabilidade. Passo agora a palavra ao Falcão, que dará continuidade à esta apresentação, abordando as despesas administrativas. Obrigado, Castilho. Nosso Mr. Reinsurance, que é o curador dessa subscrição disciplinada e de tanta qualidade. No ano passado, terminamos o ano com um índice de DA de 13% sobre prêmio ganho, uma despesa de 450 milhões de reais. Agora, nos últimos 12 meses, terminados em março de 26, permanecemos no mesmo nível, onde daremos início ao projeto de redução das despesas administrativas, tanto do legado quanto do in-force business. No próximo slide, apresento esse plano de 4 anos para a redução das despesas administrativas. A Luciana Martos, nossa diretora de RH e Tecnologia, vai liderar esse processo, já que ela é quem lidera as áreas de maiores despesas da companhia. Nesse plano,
vocês verão que o crescimento do denominador, prêmio-ganho, é fundamental para cumprirmos a meta de chegarmos a um índice competitivo de DA sobre prêmio de 7%, que é o nosso objetivo para ser alcançado no mais tardar em 2029. Vou dividir esse plano em 3 frentes, cujo objetivo é reduzir o índice em 6 pontos percentuais. A primeira é, como verificamos no slide anterior, as despesas com legado, que representam 3% do nosso prêmio-ganho. Estamos avançando no encerramento de processos judiciais e altas despesas com honorários advocatícios. Vamos fazer venda de carteiras, terceirizando essa atividade em alguns casos, buscando voltar nossa estrutura a somente olhar o business para frente. Um exemplo é que estamos com uma força-tarefa para acelerar a conciliação das provisões de sinistros com as seguradoras, que, além de assegurar que nossas reservas estão alinhadas às de nossos excedentes, temos buscado reversões de reservas com ganho para o IB. A segunda é o controle de despesas rígido, sendo que cada área da companhia possui metas de controle da despesa administrativa que impactam diretamente no bônus individual. Contratos de provedores de serviços são revisados a cada renovação, com desafios para redução de custos ou aumento de escopo em cada negociação, além de justificativas que devem ser apresentadas a cada contratação ou renovação. Além disso, estamos confiantes na maturação dos nossos investimentos e melhorias tecnológicas, como a migração do nosso ERP para a nuvem, a conclusão do projeto de Data Lake e a utilização de inteligência artificial para automação de processos e ganhos de eficiência. Nossa meta é cortarmos 1,5 ponto percentual com essas iniciativas. Finalmente, a terceira frente conta com a premissa de crescimento do prêmio-ganho, aumentando o denominador do índice e contribuindo diretamente para a diluição da base de despesas. Esperamos, com essa iniciativa, a diminuição de pelo menos 1,5 ponto percentual no índice de despesa administrativa. Esses pilares atuam de forma integrada, tecnologia gera eficiência, eficiência sustenta crescimento com qualidade e o crescimento amplia a escala, acelerando a diluição das despesas. É essa dinâmica que sustenta a nossa transformação estrutural e a meta de levar as despesas administrativas a um dígito, convergindo para 7% em 2029. Tenham a clareza do tamanho do desafio, principalmente nesse ano em que estamos pavimentando as futuras avenidas de crescimento da companhia. E, para isso, precisaremos trazer pessoas e embarcar tecnologia. Acredito que 2027 será um ano em que conseguiremos avançar mais rapidamente em ganhos de eficiência, pois já teremos a maioria das medidas estruturantes implementadas. Vamos seguir atualizando os senhores nessa evolução. Passando agora para o próximo slide, vemos a evolução do nosso float, que representa o volume de aplicações financeiras do negócio de resseguros não financiado pelo patrimônio líquido ajustado, refletindo, assim, a parcela de capital sustentada pela própria operação, em relação ao volume de prêmios retidos. Esse indicador nos permite acompanhar não apenas o crescimento da operação, mas principalmente a nossa capacidade de transformar a atividade de resseguros em uma base financeira sólida e sustentável. Ao longo dos últimos períodos, observamos que esse float vem se mantendo em patamares consistentes e robustos, reforçando a solidez financeira da companhia, mesmo em um contexto de maior disciplina técnica e seletividade da subscrição. Em outras palavras, seguimos preservando uma estrutura de capital operacional resiliente, capaz de sustentar liquidez, eficiência financeira e suporte ao resultado de longo prazo. Em linha com esse tema das aplicações financeiras, eu passo agora a palavra ao Paulo Vale, que vai trazer mais detalhes sobre o nosso resultado financeiro. Paulinho. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. Encerramos o primeiro trimestre de 2026 com 8,6 sob gestão, contra 8,7 bilhões no fechamento de 2025, sendo 60% investidos em reais no mercado onshore e 40% em dólar e outras moedas no mercado offshore. O principal motivo para a redução de 147 milhões
O AUM total neste trimestre foi a depreciação de 5,14% do dólar frente ao real no período. Considerando os últimos 12 meses, primeiro trimestre de 26 quanto primeiro trimestre de 25, tal efeito também ocorreu devido à depreciação de 9,10% do dólar e ao pagamento da primeira parcela das debêntures, no valor de 286 milhões, reduzindo o AUM total em 326 milhões. Esse efeito, contudo, impactou o passivo em igual proporção, não ocasionando qualquer alteração na suficiência dos ativos garantidores para fins de cobertura regulatória, nem na posição de liquidez da companhia. O resultado financeiro das nossas carteiras de investimento somou 180 milhões no primeiro trimestre de 2026, sendo 143 milhões no onshore e 37 milhões no offshore. Quando olhamos para os últimos 12 meses, o resultado foi de 673 milhões, sendo 550 milhões e 123 milhões, respectivamente, em linha com os 12 meses terminados no trimestre anterior. Em relação à variação cambial, no resultado acumulado em 12 meses encerrados no primeiro trimestre de 2026, observamos um impacto negativo de 18 milhões, decorrente da depreciação do dólar frente ao peso argentino e ao dólar canadense. Vale destacar que a companhia mantém uma gestão cuidadosa de ALM cambial, buscando um casamento eficiente entre ativos e passivos em cada moeda, mitigando os efeitos econômicos dessas oscilações. Outro fator relevante foi a redução das despesas financeiras no primeiro trimestre de 26, refletindo o pagamento de metade das debêntures ao final de 2025, no valor de 286 milhões, o que resultou em menores despesas com juros nos últimos 12 meses. Vale lembrar que as tranches remanescentes das debêntures se venciam em outubro e dezembro de 26, no montante estimado de 283 milhões. Já nesse segundo slide, podemos observar o desempenho dos nossos investimentos. No portfólio onshore, o desempenho positivo foi liderado pela renda fixa pós-fixada, com 14,5%, e títulos privados, com 14,6%, beneficiados pelo nível de juros, e complementado pela contribuição da alocação em renda variável, que apresentou forte performance no trimestre e no acumulado de 12 meses. Em contrapartida, e de forma alinhada à estratégia adotada, as posições em inflação e pré-fixados apresentaram um carrego inferior ao CDI, refletindo justamente o nível ainda elevado da taxa básica de juros e a inclinação negativa da curva. Esse efeito já era esperado e está inserido no contexto de construção de portfólio, visando capturar ganhos ao longo da normalização do ciclo de juros, com resultado benéfico para a companhia nos próximos anos, uma vez que a duration dessa parte da carteira é de aproximadamente 5 anos nos pré-fixados e 6 anos e meio na inflação ativa, e foi adquirida com taxas nominais e reais em torno de 13,5% e 7%, respectivamente. Na parte offshore, a gestão ativa com títulos soberanos e privados, rendendo acima dos Fed Funds, com 6,8% e 5,5%, respectivamente, nos últimos 12 meses. Já a parte passiva rendeu aproximadamente 3,6%, referente à taxa dos Treasuries americanos utilizados como garantias colaterais. Podemos ver no próximo slide que a carteira total onshore ativa, no montante de 3,9 bilhões, rendeu nos últimos 12 meses 14%, 94,4% do CDI. E a carteira onshore passiva, no valor de 1,3 bilhões, valorizou 8,2%, 55,4% do CDI, resultando em uma remuneração média de 13,2% ao ano. Por outro lado, a carteira total offshore ativa, no montante de 2 bilhões, rendeu nos últimos 12 meses 6,3%. E a carteira offshore passiva, no valor de 1,4 bi, valorizou 3,2%, resultando numa remuneração total de 5,1% ao ano, equivalente a 124,1% do Fed Funds. Dessa forma, o resultado total da carteira de investimentos rentabilizou 9,9%,
nos 12 meses anteriores a março de 26, desconsiderando a variação cambial. Neste slide, podemos observar a participação das classes de ativos no nosso portfólio onshore. Conforme comentamos anteriormente, aproveitamos os níveis atuais de juros para aumentar gradualmente a duration do portfólio, mediante a aquisição de posições pré-fixadas, com o intuito de garantir um resultado financeiro robusto e com menor risco de refinanciamento para a companhia nos próximos anos. Diante da volatilidade associada ao cenário geopolítico, acreditamos que o portfólio está bem posicionado para capturar um ambiente de inflação um pouco mais alto no curto e médio prazo e para um ritmo mais gradual de queda dos juros. Esse cenário beneficia principalmente as posições pós-fixadas e indexadas à inflação e, ao mesmo tempo, permite a manutenção de um carrego positivo nas posições pré-fixadas no médio prazo. Agora, passo a palavra para a diretora Débora. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar na nova função de diretora de controles internos, riscos e conformidade, a qual assumi no início do mês de abril. Após 18 anos na companhia, agradeço ao nosso CEO, Marcos Falcão, e ao Conselho de Administração pela confiança em meu trabalho. Agradeço também a Eduarda Larroque, minha antecessora, por toda a dedicação nos últimos anos e desejo sucesso em seus novos desafios. Do ponto de vista de gestão de riscos corporativos, neste primeiro slide, à esquerda, temos a evolução do índice de solvência regulatória, onde verificamos que em março de 2026, este índice alcançou o patamar de 287%, conforme mencionado pelo Falcão, representando um crescimento de 80 pontos percentuais quando comparado ao primeiro trimestre de 2025, atingindo, assim, o maior índice histórico desde o segundo trimestre de 2024. No gráfico superior à direita, podemos observar que tal movimento se deu especialmente em função do aumento do patrimônio líquido ajustado da companhia, da ordem de 24%, atingindo 2,7 bilhões de reais em março de 2026. Cabe destacar que destes valores já estão sendo descontados os montantes relativos aos dividendos e juros sobre o capital próprio. À direita, no canto inferior, temos a evolução da suficiência de patrimônio líquido ajustado, que atingiu o montante de 1,7 bilhão de reais neste trimestre. Esta evolução é fruto dos resultados positivos apresentados ao longo dos últimos trimestres e reflete a disciplina tanto de subscrição quanto de gestão de investimentos da companhia. No slide seguinte, com relação ao índice de liquidez regulatória, terminamos março de 2026 com um nível de suficiência de 13,1%. Nos gráficos à direita, pode-se verificar a evolução histórica da suficiência de cobertura de provisões técnicas, que atingiu o montante de 833 milhões de reais neste trimestre. Tal resultado reflete o nível de prudência da companhia quanto às suas provisões técnicas e a sua gestão de ativos. Agora volto a palavra para a Thaís. Obrigada, Débora. Na sequência, passamos agora ao desempenho sob a ótica do IFRS 17. Como os principais eventos operacionais do trimestre já foram comentados anteriormente pelo Castilho, aqui o foco é mostrar como esses mesmos movimentos se refletiram contabilmente em nossos resultados de acordo com a norma. O lucro líquido do trimestre foi de 94 milhões, em comparação aos 134 milhões reportados no mesmo período de 2025. Já o resultado da prestação de serviços de resseguro totalizou 74 milhões no trimestre, abaixo dos 235 milhões observados no primeiro trimestre do ano anterior. A principal diferença aqui é que, enquanto a visão IFRS 4 evidencia um aumento no resultado consolidado de subscrição, o IFRS 17 traz uma leitura mais sensível das revisões nas expectativas futuras dos contratos, ao comparar o fluxo de caixa esperado com aquilo que efetivamente ocorreu no período. Em outras palavras, além da sinistralidade esperada, essa visão também considera um movimento em que entradas e saídas de caixa, assim como a ocorrência dos sinistros, devem se materializar ao longo do tempo. Nesse contexto, a variação do trimestre reflete principalmente mudanças nas expectativas de fluxo de caixa futuro de determinados portfólios. De um lado, observamos uma menor contribuição esperada do rural,
refletida na redução da expectativa de sinistros e, consequentemente, da receita de resseguro no período. De outro, a despesa de resseguro não acompanhou essa dinâmica na mesma proporção, pressionada pela maior sinistralidade em contratos internacionais, especialmente no segmento patrimonial, conforme já mencionado anteriormente pelo Castilho, como impactos pontuais com expectativa de normalização ao longo do ano. Como consequência, essa combinação entre menor contribuição de receita e maior pressão de despesa resultou em uma redução de aproximadamente 160 milhões no resultado da prestação de serviços, especialmente concentrada na linha de P&C. Já o resultado de vida permaneceu residual, sem impacto relevante frente ao desempenho consolidado. Na parte inferior do slide, demonstramos a movimentação da margem contratual de serviços ao longo do primeiro trimestre de 26. Iniciamos o período com um saldo de 528 milhões e encerramos março com 479 milhões. Essa variação foi impactada principalmente por ajustes negativos de 79 milhões, refletindo a diferença entre o comportamento esperado de recebimento de prêmios e o que efetivamente se realizou no período. Além disso, registramos a amortização natural da CSM no montante de aproximadamente 113 milhões, concentrada principalmente no portfólio patrimonial, em linha com o reconhecimento da prestação de serviços ao longo do período. Por fim, a CSM retida dos novos negócios totalizou 149 milhões no trimestre, abaixo dos 195 milhões registrados no primeiro trimestre de 2025. Essa redução é explicada principalmente por renovações ocorridas nesse período de contratos com acordos operacionais que já previam a retrocessão de parcela relevante do prêmio de resseguro, dinâmica que não ocorreu da mesma forma no primeiro trimestre de 2025. Já nesse próximo slide, avançamos do impacto operacional dos contratos para outro componente relevante do IFRS 17, que é a dinâmica financeira associada à mensuração desses mesmos fluxos de caixa ao longo do tempo. Como vimos anteriormente, além da experiência operacional observada, o IFRS 17 também considera quando esses fluxos de entrada e saída devem ocorrer. É justamente dessa lógica que surge o resultado financeiro dos contratos de resseguro e retrocessão. Dessa forma, tanto os passivos quanto os ativos operacionais são mensurados com base em projeções de fluxo de caixa descontados por curva de taxa de desconto, construídas a partir dos diferentes prazos estimados para a realização desses fluxos, conforme as premissas atuariais de cada carteira. Como essas projeções são atualizadas a cada fechamento pela taxa corrente de mercado, variações nas curvas de juros podem gerar impactos relevantes no resultado financeiro, independentemente da performance operacional dos contratos. No primeiro trimestre de 2025, por exemplo, a redução das taxas de desconto gerou uma despesa financeira de 198 milhões. Já nesse trimestre, observamos um movimento oposto, com elevação moderada das curvas, tanto em reais quanto em dólar, moedas onde se concentram nossas principais exposições. Esse aumento das taxas, especialmente nos vértices mais relevantes dos nossos passivos, reduziu o valor presente dessas obrigações e gerou uma receita financeira de 32 milhões associada à atualização da taxa corrente. Além disso, tivemos também um efeito recorrente da atualização da taxa locked-in, que representa a atualização financeira da taxa originalmente capturada na constituição desses contratos. Assim, ao combinarmos esses dois movimentos, encerramos o trimestre com uma despesa financeira total de 87 milhões, relacionadas às variações das taxas de desconto, abaixo dos 198 milhões registrados no primeiro trimestre de 2025. Em resumo, esse slide reforça que no IFRS 17, parte importante da volatilidade contábil pode decorrer não apenas da operação, mas também da dinâmica macroeconômica refletida nas curvas de desconto utilizadas na mensuração desses passivos. Passo a palavra de volta ao Falcão para as suas considerações finais. Obrigado, Thaís. Antes de encerrar, eu queria reforçar que a reforma tributária segue sendo um tema estratégico e relevante para a companhia. Como discutimos ao longo da apresentação, a entrada em vigor do novo regime a partir de 2027 traz uma perspectiva estruturalmente positiva para o setor de resseguros, especialmente pelo tratamento de alíquota zero, que tende a melhorar nossa competitividade relativa no longo prazo. Ao mesmo tempo, 2026 ainda será um ano de transição, em que continuaremos acompanhando de perto a evolução regulatória e seus efeitos práticos sobre determinados saldos e dinâmicas contábeis já existentes.
Como esse assunto não é trivial, vou novamente destacar que temos um saldo de ativos diferidos relacionados a PIS e COFINS sobre as provisões técnicas de sinistro de R$ 194 milhões de reais em março de 26. Vocês podem ver na nota explicativa 8.1. A diferença do saldo de dezembro de 25 para março de 26 é o valor que baixamos na linha de despesa com tributos, de 34 milhões de reais. E ao longo de 26, vamos comunicar os desdobramentos da regulação, sendo que em 27 vamos à alíquota zero. Esse é um tema tecnicamente complexo, com impactos que vão além da nossa simples mudança de alíquota, razão pela qual seguiremos revisitando nossas premissas com prudência, disciplina técnica e transparência. Nosso compromisso é continuar comunicando ao mercado, de forma clara e tempestiva, os desdobramentos regulatórios e seus respectivos impactos sobre a companhia, à medida que esse novo ambiente evolua. Em resumo, vemos um benefício estrutural relevante no horizonte, mas seguimos conduzindo essa transição com atenção, responsabilidade e foco na correta adaptação do nosso negócio. Olhando também para 2027, minha ambição é já termos duas seguradoras crescendo suas operações, uma de vida e outra de P&C. Para isso, deslocamos o Fred Knapp, nosso CFO, para a missão de montar a seguradora de grandes riscos, ou P&C, aproveitando a experiência que ele já teve como CEO da Swiss Re no currículo. Sua meta será trazer mais prêmios de resseguros facultativos para a companhia. A Thaís Vargas, que é nossa diretora estatutária de Contabilidade, Tributos e Tesouraria, acumulou também a área atuarial, liderada pelo Reinaldo Marques, com notório conhecimento no assunto. Reinaldo, além disso, lidera a nossa iniciativa de P&D e vem divulgando importantes relatórios sobre temas como riscos climáticos, enchentes do Rio Grande do Sul e queimadas em São Paulo. A Débora, que era head da área de provisões técnicas e atuariais, agora assumiu a diretoria de riscos, compliance e controles internos, dando seguimento ao trabalho feito pela Duda Della Rocque e agregando, com sua disciplina, em processos e controle. Já a Duda vai dar início à constituição do nosso instituto, que concentrará todas as nossas ações de impacto à comunidade, iniciativas culturais, de educação, estudos de riscos climáticos, que vão iluminar o trabalho do IRB no seu propósito de proteger o futuro da sociedade. Estamos orgulhosos também de voltar a pagar dividendos e juros sobre capital próprio ao longo dos próximos trimestres, conciliando com o uso de capital de nossos novos projetos. Vamos encontrar, trabalhando também com o nosso conselho de administração, qual o nível de dividend payout que acreditamos ser adequado para a nossa companhia. Quero compartilhar minha visão sobre o que almejo para o IRB nos próximos anos. Vamos ser mais que um ressegurador local. Queremos montar um ecossistema onde o IRB será um hub global de negócios de seguro, resseguro e prestações de serviços de gestão de riscos. Tenho a convicção de que, com as pessoas certas, com os incentivos e tecnologia adequados, podemos ser disruptores desse mercado, apoiados em nossa experiência de liderança de 87 anos no setor. Temos confiança e convicção que estamos no caminho certo. Por fim, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, nosso conselho de administração e nossos acionistas, que com nossos clientes e parceiros estão conosco nessa jornada desafiadora. Quero também agradecer a SUSEP, que vem buscando se modernizar e acompanhar as melhorias do mercado. Mais uma vez, obrigado. Podemos abrir para as perguntas, por favor. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Eduardo Rosman, do BTG. Eduardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode prosseguir, por favor?
Bom dia, Falcão e time. Parabéns aí pela apresentação, ficou bem completa. Acho que essa educação aí acho que é importante, principalmente no quesito reforma tributária. E também gostei muito desse anúncio aí do projeto de eficiência. Então, duas perguntas aqui do nosso lado. E a primeira eu queria mais detalhes aí, que você puder dividir, né, sobre esse plano de melhorar a eficiência em 6 pontos, né, até 2029. O que está implícito aqui nessa expectativa, né? O mercado de resseguro ele precisa mudar, as novas iniciativas, né, como as seguradoras de P&C e Vida, elas precisam dar muito certo. Se eu pudesse dar um pouco mais de cor, né, de como chegar lá, eu agradeceria. E a segunda pergunta, acho que é mais curto prazo, né? Ficou claro aí na apresentação que o resultado foi impactado aí por, vamos dizer, por impostos, né, mais altos, mas são efeitos contábeis e não caixa, né? É, é, mas o mercado também está mais soft, né? Como o Castilho mencionou, né? Vocês deram um lucro contábil de 100 milhões no primeiro tri, tudo bem que geraram mais caixa do que isso, mais capital do que isso, né? Mas o consenso está mais próximo para 600 milhões no ano, né? Dá para chegar lá ou ficou difícil? Obrigado. Rosman, o Falcão, bom dia, tudo bem? Obrigado aí pelas tuas palavras e pelas perguntas sempre desafiadoras, né? Eu vou responder primeiro as despesas administrativas, toco um pouquinho na parte do resultado e deixo para o Castilho falar um pouco aqui sobre o prêmio e crescimento para frente, né? A despesa administrativa é o seguinte: a gente precisa chegar nesse nível de 7%, né? E a gente tem aqui uma vantagem que está tudo sob nosso controle, que é uma despesa alta ligada aos processos antigos de legado que a gente vem limpando na companhia e simplificando a companhia. Esse processo tem data para acabar. A gente acredita que ele dure entre 18 meses ainda, que na realidade devido ao processo judicial, ou seja, as ações judiciais demoram às vezes para ser julgadas, e aí você fica pagando honorário, tem um honorário de sucesso, que a gente ganha, então assim, essas despesas são muito altas. Com isso aí, a gente conseguindo eliminar isso, 18 a 24 meses, a gente já cai 3% aí nas despesas ligadas ao legado. Aí a gente vem para o business as usual, que é o in-force business, que aí eu acho que tem uma ajuda do prêmio, né, que vai ter um crescimento do prêmio baseado em tudo que a gente está fazendo, né? Eu acho que para frente a gente vai entendendo isso melhor. E também a gente está tendo várias despesas que vão render, que são gastos com tecnologia e ganhos de eficiência que entram em operação já já, e isso gera possibilidade de ser uma empresa mais eficiente, ou seja, ganhar escala. O jogo aqui, você sabe muito bem a escala, né? Então, acho que, passando agora para o resultado, a gente deu esse resultado de 100 milhões, Roger, mas se você for comparar com o primeiro tri do ano passado, você tem que pensar em 120, né? E pensar no 600 do ano, se eu falar em comparar laranja com laranja, né, que seria o dinheiro do ano passado, seria comparar com os 120, né? Então, na realidade, são 3 tris aí que a gente tem que dar os 480, né? São 160 por tri. Eu acho que é bastante factível, estou bastante confiante, e sempre o primeiro tri é um tri menos exciting, e eu acho que quando a gente chegar no meio do ano, a gente vai ter uma visibilidade bem boa e a gente vai estar mais pronto para falar disso. Mas eu não, quer dizer, eu acho que esse ano é um ano estruturante, desafiador, com muita despesa, para a gente ter um 2027 em outro patamar, né? Eu acho que a gente tem sempre falado isso. Né? Mas eu acho que a gente vai chegar lá nos 600, tá? Eu estou confiante. Eu acho que entre 550 e 600, alguma coisa aí a gente chega, tá bom? Vamos acompanhando para frente, tá? Passar agora o Castilho aqui, que ele fala um pouco sobre o prêmio. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Como falei há pouco, nosso prêmio retido encontra-se no patamar dos 3,4 bilhões de reais. Não devemos esquecer que estamos num soft market com muita pressão nos prêmios, o que quer dizer que temos que manter, é um momento de manter muita disciplina, já que o nosso foco é a rentabilidade, como falei há pouco.
O prêmio do Brasil continua estável e deve apresentar um crescimento moderado. Já o prêmio internacional apresentou um crescimento e deve se manter também com crescimento moderado, apesar que o soft market também é muito forte no mercado internacional. Cobertura das seguradoras, esperamos aumento dos prêmios, uma vez que seremos os resseguradores, tanto da seguradora de grandes riscos como da seguradora de vida. Não devemos esquecer que as seguradoras devem entrar em operação somente a partir de julho, o que quer dizer que os efeitos do resseguro serão mais visíveis somente a partir do ano próximo. Tá ótimo, Acho obrigado, que obrigado, respondi a Falcão. Tá ótimo, Falcão, Castilho, muito obrigado pelas respostas. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta é do Eduardo Nicho, da Genial Investimentos. Eduardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode prosseguir, por favor? Bom dia a todos, bom dia Castilho, bom dia Falcão e demais participantes. Eu quero fazer um follow-up na pergunta do Rosman e pegar um pouco da perspectiva desse saldo de PIS/COFINS diferido de 194 milhões. Como que vai ser o uso desse pace, desse saldo? Qual o pace que vocês vão baixar esse ativo diferido nos próximos trimestres, porque isso tem impacto aí no lucro contábil de vocês, né? Quando você mencionou 120 milhões, seria voltando essa baixa contábil. E aí eu queria perguntar por que vocês não trataram esse item como não recorrente, dado que a perspectiva é positiva para essa mudança regulatória. A minha segunda pergunta vem em relação ao pagamento de dividendos de JCP, que vocês tiveram de forma bem relevante nesse trimestre, uma parte, como vocês mencionaram, foi extraordinária. Eu queria saber, nos próximos trimestres, se vocês pretendem sair um pouco dessa faixa inicial que vocês falaram, né, no último trimestre, de um payout de 25% para um payout até maior do que isso, já acontecendo em 2026, dado que vocês já começaram o ano com um pagamento bem acima do primeiro trimestre em termos de payout. Obrigado. Nishio, obrigado pela tua pergunta. Vou começar pelos dividendos, depois eu toco na reforma tributária e passo para a Thaís, que ela tem os termos corretos aqui. Em termos de dividendo, eu acho que assim, o que a gente tem falado é que a gente está mirando, né, esse ano fazer os 25% do dividend payout mínimo, né, e o que a gente refletiu do anúncio que a gente fez foi refletindo os 25% do ano passado. E a gente espera esse ano pelo menos os 25%, mas a gente, quando olhar, na realidade, o uso de capital que a gente precisar para esse ano, e vocês estão vendo que a gente está com a margem de solvência bastante folgada. Então, se a gente tiver o uso de capital sabendo para o ano e olhando o resultado que a gente já conseguiu no primeiro semestre, eu acho que a gente começa a vislumbrar se a gente aumenta isso. O que eu acho, Nishio, que essa companhia, pensando em CNTP, né, ela deveria ter um dividend payout mais perto de 50% que de 25%. E é isso que a gente vai buscar. Mas vamos fazer isso com prudência e sem ansiedade. Mas eu acho que é uma trajetória, né? A gente chega lá com paciência. Tá bom? Agora, sobre o crédito tributário, é o seguinte: olha, a gente tem um saldo, né? A regra está tendo uma grande discussão, vocês devem estar acompanhando em todos os setores da economia, na implementação dessa reforma tributária, e essas regras não são claras. A gente está obedecendo aqui regras contábeis, né? Que eu vou dizer para a Thaís, que eu vou passar a Thaís, que ela vai explicar melhor. Mas eu acho que a dificuldade de entender essa reforma tributária é só comparar laranja com laranja, ou seja, se tem um efeito contábil, né, dentro de um ano, não significa que isso é recorrente, nem que afetou os econômicos da companhia, né? E uma outra coisa é eu estou muito mais curioso para ver como é que vai ser o ano que vem quando a gente larga de alíquota zero, né? Se você pegar o nosso DRE aí, Nishi, a gente tem pagamento de PIS/COFINS lá em cima, na primeira linha, né? E tem pagamento de baixa de crédito tributário. Então o efeito
duplicado aí. E, de novo, não caixa, né? Tá, deixa eu passar a Thaís aqui. Thaís, por favor. Então, complementando o que o Falcão falou, né? O ponto principal aqui para manutenção desse ativo é a gente ter base tributável futura, né? Então, com a alíquota zero a partir de 27, a gente subentende que a gente não vai ter mais essa base. Só que a gente ainda tem algumas questões aqui normativas que deixam a gente, de certa forma, com uma certa incerteza sobre quando que essa base tributável ela terminaria. E por isso que a gente precisa acompanhar aí toda a regulação infralegal para a gente continuar seguindo o que a norma contábil pede, né? Então, dentro de todo esse cenário, a gente fez um estudo de recuperabilidade, né, dentro desse saldo, e assim a gente vai baixando contabilmente, como você bem falou, né, e o Falcão também explicou, esse ativo diferido. A maior parte do saldo a gente entende que vai ficar dentro do exercício aqui de 2026 e acompanhando aí, conforme essa regulação for saindo, a gente vai observando para ver se isso vai se estender um pouco mais ou não. Tá bom? Tá. Nishio, o que é só importante dizer é que a gente vai estar com a nossa transparência, que vocês já se habituaram, a gente, assim que a gente tomar alguma decisão diferente do que a gente falou agora, a gente vai comunicar ao mercado. Tá? A gente vai manter esse assunto bem transparente, a Thaís sempre disponível para esclarecer. Eu acho que os slides que ela fez aqui sobre a reforma tributária estão bem claros e bem didáticos, e acho que a gente vai aprendendo juntos, né? E vão ter impactos em vários setores, né? Então tem aí um ano animado nesse assunto. Respondemos, Nishi? Não, sim, perfeito. Vocês diriam que, então, precisamos tratar isso como não recorrente para comparar. Isso. Beleza. Na minha visão, isso é não Aham. recorrente porque está limitado a esse período, né? Quer dizer, o período que na hora que é declarada que não tem mais base tributável, você tem que exaurir um saldo. E aí, no fundo, a discussão é como é que exaure esse saldo, né? Então, no fundo, isso é um efeito totalmente contábil, não caixa, entendeu? E agora, o que é estranho, Nishio, é a gente encarar uma redução para alíquota zero como notícia ruim, né? Então, não é esse o caso. Por isso que tem que saber classificar isso direito. Perfeito. Super claro. Muito obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Caio da Prato, da UBS. Caio, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Caio, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Falcão, Castilho, todo o time do IRB. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado, por favor. Primeira é em relação à diversificação de prêmios internacional, né? Queria entender um pouco em que estágio dessa estratégia vocês estão, atualmente, quando que é o período de renovação mais relevante nesse mercado e se já dá para esperar algum tipo de aceleração para o prêmio de IRB vindo do internacional. E também, dado que existe essa expectativa de maior relevância do internacional no seu portfólio, eu queria entender quais seriam os drivers para o IRB de fato ganhar mais relevância no mercado, né? Que tipo de vantagem competitiva o IRB pode trazer para de fato conseguir trazer um risco bom para o portfólio de vocês. E a segunda é sobre a retro. O índice de retro foi um pouco maior do que a gente imaginava nesse trimestre, e foi por conta de renovação de contrato específico que já previam uma cessão de parte desse prêmio, pelo que eu entendi, né, no release de vocês. Mas vocês poderiam dar um pouco mais detalhe sobre isso, se é local ou internacional, e também queria entender, dado o impacto desse trimestre, o que dá para esperar desse índice ao longo do ano, porque eu imaginava que seria um ano que possivelmente vocês conseguissem reter um pouco mais também. São essas duas. Obrigado. Caio, é o Falcão aqui. Eu vou falar da Retro, depois eu passo para o Castilho falar do Prêmio Internacional. Sobre a Retro, é muito difícil, a gente pode depois bater um papo com você, mas é muito difícil você, pelo balanço, entender o efeito da Retro para nossa proteção e o efeito da Retro do curso normal das atividades de resseguro, que envolve a gente aceitar prêmios aqui e repassar prêmios lá fora, né? Através do curso normal. Então, assim, é muito difícil você inferir pelo movimento de um trimestre o que aconteceu operacionalmente. O que eu quero dizer a você é que aquele plano da Retro de reter mais, diminuir a compra de proteção, e isso vai gerar um resultado para a gente com efeito em 2027. Esse ano tem algum efeito em resultado financeiro só?
está em curso e está nos nossos planos, tá? Está tudo seguindo como planejado. Então, eu acho que depois a gente pode esclarecer melhor, mas esse efeito da reta que você viu aí não é um efeito que você deva se preocupar, é curso normal do business, sazonalidade, por acaso num trimestre deve ter entrado mais prêmio de algum parceiro que você repassa lá fora e fica com FII. É dentro do princípio de mutualismo de repasse de riscos do mercado de resseguro, tá? Não é uma coisa impactante, nem que você deva dar essa atenção toda. Depois a gente explica melhor. Passar o Castilho para falar do preço. Ótimo. Caio, o negócio internacional tem picos de renovação, tá? Que são em janeiro, abril, junho, julho e tem alguma coisa em setembro. A nossa estratégia no internacional tem sido aquela de nos concentrarmos naquilo que nós conhecemos melhor, que é o negócio de property e o negócio de engenharia. A gente tem evitado o negócio de cauda longa, de responsabilidade civil, por exemplo, que é aquele negócio que nós fazemos hoje, o sinistro vai se desenvolver daqui a 10 anos. Esse tipo de negócio não nos interessa. A gente prefere aquele negócio de cauda curta, que a gente pode ver os resultados no prazo de 1 ano, 18 meses no máximo. Então, property e engenharia tem sido aquele negócio onde a gente se concentra, que conhece mais, e tentamos, no negócio internacional, fazer principalmente um negócio não proporcional, que é aquele negócio que você pode escolher as capas onde você quer participar, e a gente escolhe aquelas capas mais altas, as camadas mais altas, que onde existe menos possibilidade de grande sinistro. Então, eu acho que a estratégia é a estratégia que está demonstrando que estamos no caminho certo. Existe esse tipo de apetite no mercado internacional. E eu acredito que, contanto que a gente se mantenha afastado desse negócio de cauda longa, vamos continuar desenvolvendo sem problemas, porque existe essa necessidade de cobertura. Tá bom. Obrigado, Castilho. Obrigado, Falcão. Obrigado, Caio. A nossa próxima pergunta é do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Guilherme, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, Falcão, Castilho, time do IRB. Obrigado pela apresentação. Acho que o Rosman comentou aí, mas tá bem legal as apresentações e o disclosure aumentando. A gente gosta aqui do nosso lado. Duas perguntas do meu lado. Na verdade, uma é um follow-up da parte de dividendo. Às vezes a gente é um pouco ansioso e até o Falcão foi claro na mensagem que talvez tenha espaço para um payout no run rate de 50%. A minha provocação é mais para tentar entender se eu estou perdendo alguma coisa aqui, porque quando eu olho o nível de rentabilidade de vocês e mesmo colocando algum nível de crescimento, a gente enxerga um payout um pouco mais alto aqui. Então, dando alguns números aqui, para você ter mantido a sua solvência estável, que ela pulou de 268 para 287, você poderia ter pago 178 milhões de dividendo e ela continuaria estável. Isso aí dá mais 100% de payout, né? E obviamente aqui é porque o seu lucro caixa e com DTA é bem maior do que o lucro contábil. Então, só curioso para ouvir se tem alguma coisa na equação que a gente está perdendo aqui nesse comentário que um bull case seria um payout de 50, dado que a gente acha que poderia ser mais. E aí minha segunda pergunta de fato é com relação à simetria tributária, que a gente sempre discutiu no setor com relação à cessão de resseguro global. Tem algumas alavancas se fechando, né? Você teve a taxação do IOF recentemente, você tem a potencial isenção, o alíquota zero agora do PIS/COFINS, e vocês começaram a pagar JCP. Então, assim, uma parte da simetria tem se fechado. Minha pergunta, talvez, não sei se é mais para o Castilho ou para você, Falcão, mas é como vocês estão vendo essa simetria, esse gap de preço que vocês têm que praticar, dada a diferença tributária, está fechando, e se vocês veem um cenário que ela fica muito próxima de zero ou não, se é muito wishful thinking. Obrigado. Grayson, obrigado. É sempre difícil aqui, você põe a gente com saia justa aqui, né, cara? Mas ó, o negócio do dividend payout, se fizer a sua conta, se eu tivesse do seu lado para fazer a conta, minha conta seria igual à tua. O problema é que a gente tem plano de crescer e de usar o capital em outros projetos de crescimento. Então, quer dizer, o uso de capital seria o que está faltando na tua equação aí, tá? Então, acho que esclarece. Então, a gente tem que ir com calma, como é que a gente conseguir deploy o capital para obter o retorno e ser accretive para o acionista, e aí sim o resto a gente paga em dividend payout. É uma discussão
ex ante com ex post, né? Ex ante você olha assim e ex post a gente vai ver como é que usou o capital, o que que você pode pagar de dividendo. Acho que fica claro. A gente vai seguir esse método com a disciplina aqui de sempre, tá? Quanto ao, é, não, quanto à competitividade, que eu acho que é o seu tema, é o seguinte, o IOF melhora um pouquinho, porque quando você fecha o câmbio, né, inibe um pouquinho os outros, ou a reforma tributária agora ajuda um pouquinho, mas não é muito longe ainda a diferença, né? A gente paga, se a gente não tivesse o crédito tributário, né, que melhora a nossa alíquota efetiva, a gente teria um gap de, por exemplo, uma empresa de resseguros na Alemanha paga 25% de imposto de renda, a gente paga 40% aqui no Brasil. Então ainda é muito longe, mas de fato tá diminuindo e melhorando. O maior desafio nosso, Grispo, aqui, eu acho que o mercado é muito pequeno. O Brasil é só 1% do prêmio mundial de seguro, de resseguro. A gente precisa crescer o nosso mercado de seguros e crescer a compra de resseguros aqui local. Então, eu acho que essa é a nossa iniciativa da seguradora e também a nossa visão que a gente tem que internacionalizar um pouco a operação dentro, usando a experiência do Castilho aí, tá? Obrigado, Gerson. Tá bom, tá claro. Obrigado, Falcão. A nossa próxima pergunta é do Tiago do Goldman Sachs. Tiago, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Tiago, pode prosseguir, por favor? Oi, bom dia, Falcão, Castilho, todo o time. Obrigado por pegar a minha pergunta. Também queria fazer duas. A primeira sobre a carteira rural de vocês. Acho que em algum momento vocês falaram que esperam algum crescimento nos próximos meses. Só entender de onde vem esse crescimento, dado que o cenário aqui para a gente parece bem desafiador para o segmento como um todo. Se vocês puderem mapear de onde vem, se é exceção para resseguros aumentando com contratos existentes, alguma questão em novos contratos, só ajudar a entender um pouquinho melhor a cabeça de vocês. E a segunda pergunta mais rápida, só a alíquota efetiva de imposto, qual que é a melhor expectativa que vocês têm para 2026, já considerando o benefício fiscal de JCP que vocês devem ter a partir de agora? Obrigado. Tiago, a conta da alíquota efetiva de imposto, a gente promete que a gente te manda depois, tá? A gente não tem isso aqui na mão agora, tá? Mas vai ser em torno de, vai ser aquele range ali de 20, 25%, tá? Mas a gente manda direitinho a conta. Quanto ao rural, assim, a gente tem sido muito dependente da Brasilseg no rural aqui, né? Como vocês estão vendo. Né? E também a Brasilseg depende muito do subsídio, né? Que também está caindo. Então, nós estamos todos nesse barco e realmente tem sido uma trajetória muito difícil. O que a gente acha é que a gente tem que acreditar que no Brasil o seguro rural tem que crescer, a área plantada coberta é muito pequena e a gente foi buscar a pessoa no mercado que a gente acha que tem mais preparo para atingir canais alternativos de rural, que é o Glaucio Toyama, que é muito experiente nesse assunto, entende bastante mais do que todas as pessoas que a gente conversou aqui do setor, e o Glaucio tem um plano aqui de botar em curso aqui um plano para a gente ir atrás de prêmios em vários outros canais, que não só a Brasilseg. Outra coisa que a gente depende, obviamente, também é uma política governamental de querer segurar o campo, né? E qualquer país do mundo, as melhores práticas, qualquer país do mundo que tem área rural grande, das melhores práticas é que o governo faz o subsídio ao prêmio de seguro rural, basicamente porque é um seguro de PIB, né? Ele não só afeta o risco que você tem de cobertura da sua safra, mas afeta o PIB e afeta a arrecadação fiscal. Então, a gente espera que, em momentos mais normais, a gente volte a ter aí os níveis de subsídio que a gente tinha antigamente, né? Só voltar ao que era, né? Que já o negócio já acho que melhora. Então, assim, eu não tenho aí sim uma coisa específica para te responder, mas essas são as ações que a gente tomou aqui e vamos acompanhar, né? Acho que é muito difícil, Thiago, o downside acho que é muito pequeno. Acho que agora acho que está com mais cara de ter só upside aqui no rural, tá? Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Henrique Navarro, do Santander. Henrique, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Henrique, pode prosseguir, por favor?
O analista Henrique se encontra com um problema em seu áudio. Podemos prosseguir? Aline, então, Eu posso fazer a pergunta do Navarro? pode, tá bom. O Navarro quer saber mais sobre o impacto do El Niño, porque ele não é relevante esse ano, e também sobre estratégia de expansão internacional, considerando que o portfólio internacional tem sido detrator de resultado. Navarro, obrigado pela tua pergunta. Eu vou pegar do El Ninho. A gente está menos preocupado esse ano porque o El Ninho ele faz, né, tem sido todos os anos que tem sido El Ninho tem sido benéfico para nós, porque pela área segurada que a gente tem. A gente vai divulgar em breve um relatório que explica bem isso, tá? Então, assim, a gente não está preocupado com o El Ninho, e o que me preocupa mais quando é o Laninha que gera realmente uma sinistralidade maior, tá? Vou passar outra do Internacional para o Castilho. Quanto ao resultado internacional, Henrique, o resultado que a gente viu agora no primeiro trimestre, pontual sobre esses três sinistros, tá? A gente tem sentido uma demanda muito grande nesses ramos de negócios que nós operamos, que são o property e o engenharia, e nós acreditamos que esses resultados devem se corrigir, devem voltar ao patamar que nós estamos também no negócio doméstico. Então, não estamos preocupados no desenvolvimento do negócio internacional, onde vemos crescimento com rentabilidade. Obrigado, Navarro. Desta forma, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Bom, obrigado a todos aí pela participação no call, pelas perguntas. E é o primeiro trimestre. Eu acho que o próximo trimestre vai ser mais interessante em termos de informação e de visibilidade para o ano. E como o Rosman mesmo colocou, o desafio da gente entregar os resultados do ano e entender os impactos dessa reforma tributária de forma adequada e sem sobressaltos, né? E vislumbrar, porque parece que o ano que vem parece que vai ser melhor que esse. Então vamos em frente. Obrigado, bom dia a todos. Encerramos, neste momento, a videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 do IBRE. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.